tradução de Bíblia que nós tínhamos naquela época, eu achava a leitura muito difícil. So God was not to be around. Então, na verdade, a impressão que eu tinha é que Deus não era um Deus próximo de mim. He didn't want to take the time to love me, to get to know me. Ele não estava disposto a gastar o tempo necessário para me conhecer e para me amar. And I looked just like my father. O Deus que eu conhecia era exatamente igual ao meu pai. He didn't want to get to know me either. Ele também, o meu pai não queria me conhecer também. But now that my father is dead, there is never going to be another chance. Mas agora que meu pai tinha morrido, então eu pensei, nunca mais eu terei outra oportunidade. I was very angry at God. E eu estava muito brava com Deus. Because he didn't want me either. Porque eu sentia que ele também não me queria. I can remember saying, I'm going to go and sow my oats, which means go and do whatever I want to do. E aí eu lembro que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tudo, eu vou simplesmente sair por aí e fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. So I did. E foi exatamente o que eu fiz. I found that young men Eu descobri que os jovens rapazes would show me affection. poderiam me dar o afeto que eu queria. That they would say that, you know, I love you, or you're pretty, or whatever I needed to hear. Eu descobri que os rapazes poderiam falar coisas que eu precisava ouvir, como eu amo você, você é muito linda. And I learned very quickly to give myself to them just to be loved. E eu aprendi rapidamente a me entregar a eles, simplesmente para ser amada. And I still have no relationship that I know of with God at this point. E naquela altura da minha vida, eu não tinha um relacionamento com Deus. And some things in my childhood with men against my will had happened to me. E algumas coisas na minha infância tinham acontecido comigo, coisas que eu não queria que tivessem acontecido. Things that were out of my control. Coisas que estavam fora do meu controle. And I always had shame and guilt for those things of rape or molestation as being my fault. E como eu tinha experimentado estupro e abuso sexual, eu sempre carreguei muita vergonha, muita culpa, sentindo que aquelas coisas tinham acontecido por minha culpa. That because I had wanted so much for someone just to hold me, to hug me, that I must have done something to deserve this horrible thing happening to me. Então, como eu sempre tinha aquele desejo muito forte de que alguém me amasse, me abraçasse, e eu sentia então que por causa daquele desejo, aquelas coisas ruins aconteceram por culpa daquilo. So I transferred all of this shame and guilt to these nice young men. Então eu transferi toda aquela culpa e toda aquela vergonha para esses jovens rapazes. And I figured, well, I deserved it anyway, and I'm not worth much, I'm garbage. E eu pensava, bom, já que eu mereço isso mesmo e eu não tenho valor nenhum e eu não passo de lixo, So it's better to get love and affection any way I can. então é melhor eu conseguir o amor e afeto da melhor forma possível que eu consiga receber essas coisas. And really all I wanted was a very intimate relationship, to get married, to have children, to be loved by God and by my husband. E o que eu queria, na verdade, era um relacionamento íntimo. Eu queria ser amada, eu queria conhecer um homem, casar com ele, ter um marido e ter os filhos. Very simple, nothing big, nothing fancy. Nada muito grande, nada muito complicado, coisa simples eu queria. At 27, I finally became a Christian, Aos 27 anos de idade, eu me tornei cristã, because that's when God met me, when I could do nothing to help myself. porque foi naquele momento que eu encontrei Deus, ou melhor, Deus veio ao meu encontro, porque eu já não tinha mais condições de fazer nada. I wasn't looking for Him. Veja, eu não estava procurando por Deus. He ambushed me. Ele também me emboscou. He surprised me. Deus me surpreendeu, na verdade. He met me where I was very weak. Ele me encontrou num momento de muita fraqueza, de muita vulnerabilidade. And immediately I had the strength from Him to do things to straighten my life out in that moment. E imediatamente, quando eu tive aquele encontro com Deus, eu recebi dele a força de começar a acertar a minha vida, de colocar a minha vida nos eixos novamente. To make a life-changing decision. De tomar uma decisão que transformasse a minha vida. I end up in a home ministry. Eu acabei então me envolvendo num ministério que funcionava numa casa, num lar. Which fit me perfectly because I was a rebel. E esse ministério, ou melhor, essa igreja, não é, que se reunia dentro de uma casa, foi perfeito para mim, porque eu era uma pessoa muito rebelde. I didn't fit in a regular church because I
wasn't able to be good enough, to do good enough. Eu jamais me adaptaria numa igreja normal, regular, porque eu era muito rebelde, eu não era boa o suficiente, eu não daria certo para mim. I would have been kicked out of church because I was never good enough. Eu com certeza seria expulsa de qualquer igreja, porque eu jamais conseguiria desempenhar de acordo com as expectativas das pessoas. So I'm the opposite from Woody. Então eu sou exatamente o oposto do Woody. He's doing great. He's doing a great job of looking like he's doing good things for God. Ele, pelo contrário, ele conseguia passar muito bem a aparência de que ele estava sendo bem sucedido para Deus. And I am failing miserably. E eu, ao contrário, fracassando miseravelmente. And because I had always chosen the wrong men in my life, E como eu sempre tinha escolhido os homens errados na minha vida, I said, God, I would like for you to pick my husband if I am ever to get married. eu falei, Deus, se for para eu me casar, eu quero que o Senhor escolha o meu marido para mim. And he did, because a few years later, E foi exatamente o que ele fez, porque alguns anos mais tarde, Woody was walking across the room in this home ministry. O Woody então entrou nessa comunidade onde eu estava frequentando, ele passou pela sala, And as soon as I saw him, e no momento que eu ouvi, the thought that I had o pensamento que eu tive foi o seguinte: was as though God was talking to me, but not audibly. É como se Deus estivesse falando comigo naquele momento, mas não de forma audível. This is the man that I'm going to marry. E eu senti o seguinte: é com este homem que eu vou me casar. And all I could think of, E tudo que eu conseguia pensar naquele momento era o seguinte: wouldn't it be a good idea to know his name first? será que não seria uma boa ideia primeiro saber o nome dele? But I was too shy. Mas eu era muito tímida. I had some friends introduce us. Então alguns amigos nos apresentaram. I thought he was going to be my knight in shining armor. Eu achava que ele seria o meu cavaleiro sobre um príncipe encantado, To sweep me off my feet. que iria me abraçar. The next thing I know is we're dating for a while, very short. Algum tempo depois, então, nós começamos a namorar We do get married. e nos casamos. We start our family very soon after we get married. Logo depois do casamento, já começamos a ter os nossos filhos. Because I'm afraid that from the things that I had done in my past, that maybe I would never be able to have children. Eu tinha muito medo que por causa das coisas que eu tinha feito no meu passado, eu não poderia ter filhos. That God would be punishing me from my past. Que Deus talvez fosse me castigar pelo meu passado. But that was not the case. Mas não foi isso que aconteceu. And as soon as we were married and off on our own, Logo depois do nosso casamento, e já estávamos morando na nossa casa, the marriage from hell began. aquele casamento infernal começou a acontecer. We were very opposite. Nós éramos exatamente o oposto um do outro. Everything had to be perfectly set up. Tudo tinha que ser feito de forma perfeita. In its order. E numa certa ordem perfeita. That was him. Isso era o que ele exigia. I was not that way. Só que eu não era desse jeito. So our first 17, 18 years was torture. Então, os primeiros 17, 18 anos de casamento foram verdadeira tortura. For both of us. Para ambos, para nós dois. And we have 3 children now. E nós já estávamos nessa altura com 3 filhos. I was always trying so hard to make him love me. E eu estava sempre me empenhando tão arduamente, tentando fazer com que ele me amasse. To please him. Eu tentava agradá-lo. But just like my father and God, Mas exatamente como acontecera com meu pai e com Deus, I wasn't good enough. eu não era boa o suficiente para conseguir que isso acontecesse. And so I quit trying after a while. Então o que aconteceu é que chegou um momento eu simplesmente parei de tentar. I quit trying to make our house look like the pictures in magazines. Eu parei de tentar fazer com que a nossa casa se parecesse com aquelas fotos de casas nas revistas. And my teacher in Taekwondo E aí o meu instrutor de Taekwondo, started to show me some affection. ele começou a me mostrar afeto. And all I could think of is, but I'm a Christian now. Mas eu comecei a pensar, mas peraí, eu sou cristã agora. I don't do this. Eu não faço esse tipo de coisa. Nobody goes out and has affairs. Quem é cristão não sai tendo caso por aí.
Well, but I'm thinking this. Ele falou, sim, tem gente que Yeah. faz isso, mas eu pensando, realmente, cristão não faz esse tipo de coisa. And heaven forbid we ever got divorced. E que Deus nos livre de um divórcio. That's an unforgivable sin. É um pecado imperdoável. And so you put up with it. Então você tem que aguentar um casamento ruim e pronto. And at first I thought I must hide my relationship with my teacher. Então primeiro eu pensei assim, eu tenho que esconder isso que está acontecendo com o meu professor. But I'm not very good at that. Mas eu não consigo fazer isso muito bem. What you see with me is what you get. O que você vê em mim é o que eu sou. I'm usually in trouble for saying things that most people keep quiet. Geralmente eu tenho problemas, porque eu acabo falando aquelas coisas que normalmente as pessoas guardam para si mesmas. What you're thinking, I usually say. Geralmente aquilo que você apenas pensa, eu acabo falando. So anyway, we get to a place where I'm ready to leave him. Então chegou naquele ponto, quando eu estava pronta para deixar o Woody. And we come back to that morning where he's going to help me pack my bags. Então nós voltamos aquela manhã, quando ele estava já me ajudando a empacotar, a fazer as minhas malas para eu ir embora. Because counseling did not work with us. Porque o aconselhamento não tinha funcionado no nosso caso. We only exchanged one set of rules for a new set of rules in O que counseling. tinha acontecido com o aconselhamento é que nós tínhamos substituído um jogo de regras por outro jogo de regras, nada mais do que isso. Where it was up to us to work very hard to make it work. E, novamente, dependia de nós agora, do nosso esforço, fazer com que as coisas funcionassem. I was tired of trying to make it work. E eu estava simplesmente exausta de tentar fazer com que as coisas funcionassem. And I still was the garbage, Eu ainda me sentia lixo, not worth much. eu ainda sentia que eu não valia nada. I was willing to give up the children to him Eu estava disposta a deixar os filhos com ele, because I felt like I was a bad mother. porque eu sentia que, além de ser uma má esposa, eu era também uma mãe incompetente. And I didn't deserve to have them. E eu achava que eu não merecia ter os meus filhos comigo. Is that he had his act together as a Christian. Eu achava que ele sim era um cristão bem-sucedido. And that I needed to go someplace and just die. E que eu tinha que simplesmente sair dali, deixar a minha família e ir para algum lugar e morrer. But the moment he hugged me, Mas naquele momento que ele me abraçou, not really Woody, não era o Woody que estava me abraçando, but it was my encounter with God. mas aquele foi o momento do meu encontro com Deus. That I had waited for my whole life. O momento que eu havia esperado por toda a minha vida. Heart to heart. Coração com coração. It still took a while for us to work it out, like Woody had said. Como o Woody já disse, levou algum tempo para a gente começar a acertar as coisas entre a gente. Because all I could think of was, oh yeah, he's pretending right now. Porque eu pensava assim, ele está apenas fingindo. How long will this act last? Quanto tempo esse fingimento de que ele me ama vai durar? Quando é que isso vai acabar? Where he loves me. Essa fantasia de que ele me ama, isso não vai durar. Where he holds me, where he just loves me. Quando ele me ama, quando ele me abraça, será que isso vai durar de verdade? Eu imaginava. Surely I will not be able to do the things he wants and he will get mad at me again. Com certeza eu não vou ser capaz de cumprir e desempenhar tudo o que ele espera de mim, ele vai ficar bravo comigo novamente. 2 years later, 2 anos depois, he was still this new person. ele continuava sendo aquela nova pessoa. Occasionally, you know, we would both go back into living out of our flesh. Às vezes acontecia de um de nós, ou nós dois, voltarmos a caminhar na carne por algum tempo, Which is not really who we are. que não é de fato quem nós somos. And it's been 11 years since that day. E já se passaram 11 anos desde aquele dia. These are the best years of marriage that we've ever had. E têm sido os melhores anos de casamento que nós temos tido desde então. I wish our marriage had started off like this. Eu gostaria muito que o nosso casamento tivesse começado daquela maneira. But it was important for us to go through the things that we had to go through. Mas foi muito importante que nós passássemos por todas aquelas coisas pelas quais nós passamos. For both of us to learn that we can't do it ourselves. Para que nós dois aprendêssemos que nós não temos capacidade de ter essa vida, de viver essa vida por nós mesmos. That we can try as hard as we want. Que nós podemos tentar de todas as formas possíveis. But if Christ doesn't do it, Porque se Cristo não for Ele fazendo isso,
nothing of importance will happen. Nada de importância verdadeira vai acontecer de fato. And that's been our journey the last 11 years, E essa tem sido então a nossa jornada nos últimos 11 anos. is learning that we are not in control. Nós estamos aprendendo então que nós não estamos no controle. Control is just an illusion. O controle não passa de uma ilusão. God does not need our help. Deus não precisa da nossa ajuda. Fact is, when we help him, we make Ishmaels. O fato é que quando nós ajudamos Deus, nós acabamos criando os Ismaéis. And you know, it's okay. E é tudo bem, Deus usa isso também. Because when we're tired, Porque quando nós chegamos ao fim das nossas forças, quando nós estamos esgotados, and at the end of our rope, e quando nós estamos no fundo do poço, we meet him again. é aí que nós nos encontramos com Ele novamente. My darling daughter or son. Onde Deus tem um encontro conosco, e nós somos os seus filhos, as suas filhas queridos. I love you dearly. E Ele fala, eu amo vocês, filhos, eu amo vocês profundamente. And there's absolutely nothing you can do to change that. E não há nada, absolutamente nada, que vocês possam fazer para mudar o meu amor por vocês. I don't want what you do. Eu não quero o que vocês fazem para mim, I want you. eu quero vocês. Just come talk with me. Simplesmente venham e estejam comigo. Be with me. Estejam, passem tempo comigo. Let me love you. Permita que eu ame vocês. Let me hug you. Deixe eu abraçar vocês. Yeah, fantastic. Thank you very much. You're welcome. I mean, I'm happy to report we're almost 29 years married. Eu fico Yay! feliz em dizer que fazem quase 29 anos que nós estamos casados. But I realize that's not everybody's story. No. Mas eu sei que essa não é a história de todo mundo. But the miracle of Jesus in us Mas é o milagre de Jesus em nós. is just as great. O milagre é grandioso na vida de todas as pessoas. Yeah. From miracle to miracle. É de milagre, um milagre atrás do outro. That's the only way things happen. É assim que as coisas acontecem. Thank you. I love you too. I love you. E eles disseram, nós amamos vocês também. Thank you very much. You're welcome. Thank you. You're welcome. This was great.